6, Salmos de número 126. Glória a Deus, aleluia. Salmos de número 126. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando na noite de hoje. Salmos de número 126, Salmo poderoso da parte de Deus. Creia nesta palavra profética, que diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como riachos revigora o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, colherão com grito de alegria, chorando enquanto lança a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Glória a Deus. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Pode se assentar, exaltando, engrandecendo ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, irmãos. Esse salmo, irmãos, são salmos que eu particularmente gosto muito desse salmo, que ele fala acerca da situação do povo de Israel. O povo relatando este salmo pós-cativeiro. Esse salmo é um salmo que foi escrito pós-cativeiro, cativeiro babilônico, cativeiro a qual o povo passou ali durante 70 anos na Babilônia. E ele foi escrito no retorno dos judeus por volta do ano 537 a.C. Nós vamos ver que o rei Ciro, ele publicou um decreto para que o povo, ele voltasse para a sua cidade e reconstruísse o templo. Deus usou Ciro, algo profetizado pelo profeta Isaías. Deus dizendo para o povo que ele era o Redentor, que ele criou tudo, que o Senhor fez tudo aquelas coisas, usando Ciro, porque Ciro era um rei ímpio. E Deus disse que eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei os ferrolhos de bronze. Deus usa quem Ele quer para abençoar o teu povo, porque tudo estava no controle de Deus. Então, o profeta Isaías, ele anuncia a alegria deste povo, irmãos. Esse povo estava alegre. Nós vamos ver em várias profecias, Isaías 48, 20, 49, versículo 8. Esse povo também vai testemunhar para outras nações, né? Deus havia esse acontecimento, as outras nações testemunhou o que havia acontecido quando esse povo é liberto do cativeiro, quando esse povo, eles foram soltos desse cativeiro. Então esse salmo, ele fala do quê? Da restauração, né? E ele vai falar 3 períodos desse salmo, 3 períodos importantes da história nesse salmo. Ele vai falar primeiro do passado, segundo do presente, e ele vai falar também do futuro. O passado é uma história que eles estão contando da salvação, o povo relembrando a libertação e o reflexo que isso fez entre outras nações. Aleluia! O reflexo que teve nas nações. Então, esses salmos vai falar sobre isso. Só que eles também vão falar do presente. E o presente é um desafio a enfrentar. O povo retorna do cativeiro e enfrenta uma crise, pobreza, desânimo, oposição dos vizinhos e embargos do soberano da Pérsia. Então, o passado desse povo, eles estão relembrando
que Deus fez coisas grandiosas. Só que o presente eles vão encontrar oposição e eles vão ficar desanimados. Lembra? Deus libertou o povo para que eles voltem para do cativeiro e reconstruam o templo. Só que na hora que eles estão voltando, o que acontece? Eles estão reconstruindo assim, o templo, e aí vai ter oposição. E aí vai ter o quê? E eles vão ficar desanimados. Eles vão enfrentar essa oposição, e eles não estão passando por um momento de alegria. Eles estão na crise, tem fome, tem desânimo, o negócio está feio. Mas aí ele vai falar também do futuro, um investimento necessário a fazer. O povo precisa investir, sair, semear, ainda que com lágrimas, tendo a promessa segura que voltará feliz com a abundância dos frutos. Glória a Deus, aleluia. E a primeira coisa que eles vão fazer aqui, irmãos, é os feitos extraordinários que Deus fez no passado, é o mesmo que Deus pode fazer no futuro. Você está entendendo isso aqui? O mesmo feito que Deus fez no passado é o mesmo que Ele pode fazer no futuro. Eles estão dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta ao Sião, os exilados, foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso e nós cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, eles estão lembrando: o Senhor fez coisas grandes por nós. Quando você olha para o passado, você vê que Deus fez coisas grandes na tua vida. Quando você olha para o passado, você vê que Deus fez coisas extraordinárias. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu ainda sou o mesmo. Eu ainda sou o mesmo. Glória. Porque o povo de Judá tinha perdido a sua liberdade. O povo de Judá havia perdido a sua pátria. O povo de Judá havia perdido o templo, o culto e as festas judaicas. Eles estavam exilados. Nabucodonosor cercou a cidade, irmãos, de modo que ninguém podia entrar e nem sair. E dentro dos muros, sabe o que reinava? Fome. Sabe o que reinava? Desespero. Sabe o que reinava? Morte. Era assim a situação do povo. Os que sobreviveram desse massacre de Nabucodonosor foram levados cativo aos poucos e foram deixados, ficaram em grandes despreza e miséria. Era assim que era a situação deles. Os cativeiros do povo. Com o cativeiro, o povo foi entregue a quê? A uma crise de instalação. Nós vamos ver, sabe na onde isso? No Salmo de número 137, o verso 1. Olha a tristeza do povo. Salmo 137, o verso 1. Olha a tristeza daquele povo, irmãos. Olha como que eles estão. Olha o que reinava lá dentro. Olha a situação que eles se encontravam. Glória a Deus. Salmo de número 137, o verso 1, a parte A. Ó Senhor, primeiro, junto aos rios da Babilônia. Eles estavam numa crise de desinstalação. Por quê? Porque eles estão numa terra que não é a deles. Eles foram arrancados do seu lar. Eles foram levados para onde não gostaria de estar. Os seus vínculos foram quebrados e eles perderam os bens e a sua liberdade. Ele teve outra crise, a parte B. Agora, a crise da sua apatia coletiva. Olha o que ele diz, a parte B. Sentamos e choramos. Todo mundo no mesmo coletivo chorando. Nós sentamos e chorando. Agora me diz uma coisa. Imagine todo mundo sentado, todo mundo se lamentando. Eles vão sentir também a parte C, uma crise de melancolia. Eles estão dizendo: nós choramos. Olha o estado desse povo. Nós choramos e nós estamos tristes. Mas eles também vão viver uma crise de nostalgia. Sabe o que é nostalgia? Aleluia. Nós lembrava de Sião, nós lembrava do tempo bom, nós lembrávamos de Sião.
coração. Nós lembrávamos do tempo de alegria, glória a Deus. Mas eles vão dizer também, eles estão com uma crise também de mágoa, aleluia. O versículo 5 e 6, 37 verso 5 e 6, aleluia. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade. O 6, aleluia. Que a minha língua se prenda ao céu e a boca da boca. E se eu não me lembrar de ti, e se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Eles olhavam para o futuro apenas para pedir holocausto. Eles queriam pedir vingança. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia que foi a notícia que eles tinham em mente, e que a gente também tem que ter em mente. É que este cativeiro, ele tinha um prazo determinado por Deus. O profeta Jeremias havia profetizado e disse: este cativeiro, ele vai durar 70 anos. Ou seja, a prova tem hora para começar, mas a prova também tem hora para terminar. Tem um tempo determinado por Deus. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor, abriu o coração de Ciro, aleluia, o rei da Pérsia, e abriu a porta do cativeiro. Deixa eu dizer uma coisa: o povo estava vivendo na crise, mas olha o feito extraordinário que Deus fez. Deus vai lá, ele quebra o orgulho de um rei soberbo, e Deus vai lá e usa o ímpio para abençoar o teu povo. Deixa eu dizer para você, esse Deus ainda não mudou. Esse Deus ainda é o mesmo. Ele usa quem Ele quiser para trazer a libertação. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que eles estão vivendo. Lembrando, ele diz: nós vivemos uma intervenção do Senhor que produziu em nós, sabe o que? Alegria. Olha o verso 2, Salmo 126 verso 2. Ele diz: a nossa boca se encheu de riso. Que alegria! Você já lembrou disso? Naquele momento que você estava no desespero e Deus deu a libertação, e você disse: a nossa boca se encheu de riso. Você ficou alegre quando a providência chegou. Você ficou alegre quando Deus agiu. Aleluia. Ei, irmãos, os judeus tinham perdido seus cânticos, porque nós vamos ver que no Salmo 137 ele diz: as outras nações diziam: canta o cântico de Sião. Mas eles estão tão amargurados que eles dizem: como cantar em terra estranha? Como cantar desse jeito? O Senhor fez algo tão extraordinário. Deus havia levantado o Ciro para o propósito, e os judeus regressaram, sonhavam com o regresso, estimulado por antigas profecias, e eles sonhavam com esse momento. E aí Deus foi lá e realizou esse sonho. O cativeiro estava há muito tempo, e o sonho deles era: eu estou sonhando de voltar para Sião, eu estou sonhando de voltar para Sião, eu estou triste nesse momento, mas o meu sonho é voltar para Sião. Aí Deus agiu, aí Deus realizou o sonho do povo. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite: os teus sonhos, aquilo que você sonha, o Senhor vai realizar nessa noite. Ele só está trabalhando em vocês. Eles estavam tristes, mas o choro, ele durou uma noite inteira, mas a alegria, ela veio pela manhã. Oh glória! É algo que Deus vai fazer tão extraordinário que vai produzir alegria. Ele disse: o Senhor, eles estão lembrando, o feito foi tão extraordinário que produziu alegria. Aleluia. Foi substituída, a tristeza foi substituída por cântico. E foi tão grande o que Deus fez que produziu impacto nas outras nações. Ele disse: as outras nações diziam, foi tão poderoso que chegou o impacto nas outras nações, dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia. Além do feito sobre o povo de Deus, o regresso também teve efeito às outras nações. Isaías havia falado do povo, que o povo, ele disse: vocês vão ser testemunha. Nós somos chamados para ser testemunha. Ser-me-eis minhas
testemunhas. Glória a Deus. Aleluia. Através de você, outras nações, sabe o que Deus vai fazer? Porque através de você, outras nações vão ver os feitos de Deus. Oh, glória, aleluia. Foram feitos pelo Senhor e foram feitos em favor do povo. Foram feitos não só pelo povo, mas pelo Senhor. Glória a Deus. O que o nosso coração se derrame, que nosso coração se derrame com profunda gratidão a Deus. Talvez o momento em que você esteja vivendo não é um momento muito bom, mas o que Deus está dizendo aqui, ó, seja grato a mim, porque eu fiz grandes coisas, você presenciou o milagre, então é momento de você agradecer, aleluia. Só que aí eles vão dizer agora, para que Deus faça dos lugares secos como um rio potencial. O versículo 4, eles vão dizer, Salmo 126, o versículo 4: o passado, coisas grandiosas Deus fez, impactou as outras nações, e o presente agora é um presente que eles não estão muito bem, mas eles vão clamar a Deus e dizer: restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram no deserto. Aleluia. O que esse versículo representa? Esse versículo ele representa, irmãos, a restauração no ano de 536 antes de Cristo, até a conclusão do templo. Lembra que eu falei? O povo encontrou desânimo, o povo encontrou a terra destruída, e eles estão desanimados por causa da oposição. Foi no período mais longo antes da reforma de Esdras e Neemias. Aleluia. Eles estavam, irmãos, com dificuldade. O povo retornou e viveu com muita dificuldade. O samaritano e outros povos ao redor de Jerusalém atormentavam os judeus. Eles não queriam que eles reconstruíssem, que eles avançassem na obra. Então houve um tempo em que a obra ficou parada. Havia calúnia, havia armadilha, havia pessoas fazendo fuxico para o rei sobre os judeus. O profeta Ageu vai exortar o povo e dizendo: é tempo de vocês ficar nas suas casas estocadas, então se levanta para reconstruir. Assim estava a situação do povo. E sabe o que é esse versículo, irmão? Esse versículo representa uma oração por avivamento. Oh, glória a Deus. Uma oração por avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o passado de glória não é garantia de um presente glorioso. O passado foi de glória, mas não é garantia do presente glorioso. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ei, irmãos, eles estão alegres pelas vitórias do passado. Eles olharam para trás e estão alegres pela vitória do passado. Mas ao olhar para o presente, a vida está no deserto, glória. Ao olhar para o presente, a vida deles está no deserto. Por quê, pastor? As vitórias de ontem não são suficientes para o hoje. Ou seja, nós temos que andar com Deus, ser cheio do Espírito de Deus hoje, evangelizar hoje, investir na família hoje, irmão. Nós não podemos apenas, irmãos, celebrar as vitórias do passado. Nós não podemos somente celebrar o que nós atingimos no passado. Vitórias do passado, ela não é o suficiente para hoje. Aleluia. As antigas mágoas devem estragar o presente. Se você ficar preso no passado, olhando para o passado glorioso, você não vai conseguir viver o futuro. Sansão era
um jovem cheio do Espírito Santo, mas cedeu ao pecado e terminou cego, preso, terminou em ruínas. Davi era um homem, irmão, segundo o coração de Deus, mas por não vigiar, adulterou, mentiu. Os lugares de grandes avivamentos de ontem são palcos hoje, sabe de quê? De igrejas vazias, lugares de apostasia. Quando você olha para a Europa, você vai ver que teve lugares de avivamento, onde teve conversão em massa. Você olha as igrejas hoje, as igrejas estão abandonadas, virou bar, virou boteco, virou balada. Mas ei, deixa eu dizer para você, quando nós vemos que a nossa situação não está boa, é o momento de a gente clamar por avivamento. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Revigora, Senhor. Revigora, Deus. Aleluia. 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 Deixa eu dizer para você, a sequidão de hoje não é motivo para desânimo, é motivo para a gente clamar. Aleluias. Se a gente não está vivendo um momento bom na igreja, no ministério, é tempo de a gente não desanimar, é tempo de a gente orar, é tempo de a gente clamar. Se você está vendo que a situação, eu estou seco, eu não estou mais como antes, você não pode desanimar. Só que tem gente que ela desanima. Mas olha o povo, eles estão vendo que a terra está arrasada, eles estão vendo que parece que tudo está perdido. Mas o que eles vão fazer? Eles vão, irmão, clamar. Eles vão clamar. Eles vão dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. É momento de você pedir para Deus restauração. Quem quer restauração? Quem quer, irmãos? Oh, glória a Deus. Quem quer viver aquilo que você viveu no passado? Quem quer viver aquilo que você era outrora? Porque não importa como você começa, o que importa é como você termina. Oh, glória a Deus. É tempo de a igreja orar, é tempo de a igreja fazer como Elias. O que, pastor? Subir no monte, meter a cabeça entre os joelhos e clamar a Deus e orar a Deus até que Ele mande chuva, até que Ele mande chuva de graça. Aleluia. É tempo de nós orar por avivamento. É tempo de nós orar e clamar a Deus: restaura, Senhor. Nós estamos secos, mas nós precisamos de ser cheios da Tua presença. No Pentecoste, os discípulos que outra hora estava trancado, estava com medo da perseguição, agora eles oram, o Espírito Santo desce e ele sai para pregar com ousadia, ele sai para pregar com autoridade. Se você clamar hoje, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te encher. Oh, glória, aleluia. Por que, pastor? Por que a gente tem que fazer isso, orar por avivamento? Sabe por quê? Porque a restauração, irmãos, o poder sobre a igreja é obra de Deus, é obra do Senhor, não é obra humana. Não tem como, irmãos, você produzir avivamento. Eu sei que tem igreja que tenta produzir avivamento. Sabe como? Eles tentam produzir avivamento, pega o pandeiro e bate o batuque. Aí começa todo mundo. Aí eles acham que isso é avivamento. Mas não tem como você produzir avivamento. Você pegar um bom louvor e tocar um hino, um louvor maravilhoso, para tentar produzir avivamento, não tem como. O avivamento é obra soberana de Deus. É só Deus que pode fazer. O avivamento não pode ser agendado na terra e nem é controlado pela igreja. O fogo do avivamento não é fabricado pelo homem. Deixa eu dizer, Levítico, quando vai dizer lá: e o fogo arderá continuamente no altar. Quem manda fogo é Deus, mas quem prepara o altar somos nós. E o que é preparar o altar, pastor? Preparar o altar é orar.
Preparar o altar é jejuar. Preparar o altar é leitura da palavra de Deus. E quando estamos aqui cultuando, louvando, buscando, orando a Deus, Deus vai derramar do fogo do Espírito Santo, e a igreja vai ser cheia da presença dele. O vento do Espírito Santo não é acionado pelos homens. Avivamento é obra exclusiva de Deus, é fruto da soberania e vontade, aleluia, do Senhor. Não adianta fazer método para avivamento, não tem como. Só há uma maneira de a gente ter uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito, é se colocando de joelhos, é se humilhando. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, há uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e eu vou sarar a terra. Oh glória! Se humilha a igreja. Nós não podemos produzir avivamento, aleluia, nós não podemos. Quando perguntaram para Charles Spurgeon qual é o segredo do teu ministério, ele disse: oração. Aleluia. Glória a Deus. Restauração, ela é fruto de uma oração fervorosa. A igreja orou e o Espírito Santo foi derramado. Elias subiu no Monte Carmelo e a chuva desceu. Então, irmãos, se a gente quiser viver o poder de Deus, nós temos que descer com a boca no pó. Aleluias. O segredo da igreja do passado para a igreja de hoje não está, irmãos, não está na aparência, está na dedicação, está na oração. A igreja do passado orava muito mais, e a igreja de hoje está cheia de conhecimento, cheio de coisas humanas, cheia de estratégias, mas não está produzindo avivamento. Sabe o que está produzindo? Animamento. Porque avivamento tem menos adultério. Avivamento tem pessoas com caráter. Mas está cheio de gente com resultado sem caráter. Está cheio de gente com resultado, mas irmão, vivendo um adultério, lascívia no meio do povo de Deus, irmão. Não, irmão, glória, é tempo de a gente descer, orar a Deus. A igreja evangélica precisa urgentemente de um avivamento, de uma grande reforma espiritual. Menos homens, mais Deus. Menos pecado, mais santidade. Menos show, mais adoração. Menos prosperidade, mais sacrifício. Menos debate, mais ação. Menos discurso e mais Bíblia. Oh glória! E nós vamos viver algo extraordinário com Deus. A única estratégia é a oração, é buscar a Deus, porque a restauração é um milagre do Senhor. Como as águas correntes do Negueb, eles dizem. O que é isso, irmão? As torrentes do Negueb. Poucos lugares são mais áridos do que o Negueb, mais seco. Poucas transformações são mais dramáticas do que a de uma ravina seca que se transforma numa torrente. Esse poder é feito de uma chuvarada que pode também transformar um deserto em derredor em lugar de relva e flor, da noite para o dia. Então quando você vê o torrente do Negueb, ele era um lugar muito seco, rachado. Só que um fenômeno lá é bem conhecido. Quando as enchentes subiam, o Negueb servia de referência para o autor pedir um milagre. Porque quando vinha a churrada de chuva, aquele lugar árido, aquele lugar seco, ele se transbordava. Ele transbordava, que era como um milagre.
E é isso que o autor está dizendo. Aleluia, ele está dizendo: ei, Senhor, restaura nós assim como Negueb. Nós estamos secos, mas eu quero que o Senhor nos encha, faça transbordar os leitos secos, faça, Senhor meu Deus, tornar-se água fluente, que precipitam dos montes e rasgam as relvas do deserto. Leva a vida para onde passa, porque aonde tem água transbordante, Ele vai levar a vida para onde está morto. Oh, glória a Deus, Ele vai voltar a florescer. Eu quero te dizer, Deus é capaz de te encher, de voltar a trazer vida para você, assim como aqueles ossos secos estavam no vale onde Ezequiel é transportado. A obra soberana de Deus é: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos eu vou trazer vida sobre eles. Aleluia! Ei, é tempo de a gente clamar para que Deus traga a vida de volta para a sua igreja. E por último, para a gente encerrar, o trabalho árduo é a boa semente com o prelúdio certo da ceifa. Glória! O trabalho árduo, ele é algo certo para a colheita. Porque ele vai dizer o versículo 5 e o 6, Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, olha o que ele diz: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, chorando enquanto lança a semente, mas cantam quando volta com a colheita. Glória a Deus, aleluia. O trabalho árduo, irmãos, é colheita certa. Não pense que para trabalhar, para o trabalho, para você fazer algo, não pense, irmãos, para Deus que é algo fácil. Vai ter choro, vai ter lágrimas, vai ter dor. Só que eu quero te dizer uma coisa: a colheita é certa. A colheita é certa. Aleluia. Da restauração, como ceifa, ele faz o retrospecto da lágrima anteriores, que foram substituídas pela alegria. O período doloroso da semeadura passou e a colheita chegou. Assim como o salmo começou, do mesmo modo ele termina com a rota de alegria. Os que semeiam com lágrimas, quem sai andando. Nós vemos aqui uma atividade do semeador. Ele sai andando. O semeador, ele sai, a atividade dele é sair andando. Semeando é a dinâmica e exige sair andando. Vemos aqui também a humildade do semeador. Por quê? Ele está chorando. O solo está duro, o solo está difícil, o tempo é seco. Ele não administra a circunstância. Nós também não administramos a circunstância. Está seco, está duro. Ei, mas ele não tem poder para fazer a semente germinar e saber que se a chuva não vai chegar, oh glória a Deus, ei, e ele pode perder. Ele não sabe se a chuva vai chegar, ele não tem como controlar isso, ele não sabe, ele pode perder a sua semente. Mas por fim, nós vemos aqui a fidelidade do semeador. Ele leva a preciosa semente. Ele não controla a circunstância, ele não controla a terra, mas ele está dizendo: ei, quem anda semeando, quem age com fé, com esperança, eita glória, sabe que a certeza é: a colheita vem. Eu não controlo a circunstância, mas existe um Deus que fez promessa, e a promessa é: o que semeiam com lágrima, eles vão voltar com a colheita. O apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Glória a Deus. Nós vamos ver que Isaac semeou na terra,
Deus disse: não desça ao Egito, e ele não desceu, e ele a semeou. E sabe quanto Isaac colheu? 100 vezes mais naquele ano. Eu quero te dizer, se você sair chorando hoje, se você agir com fé hoje, eu quero te dizer, você vai voltar com alegria. Semeie, semeie, porque a colheita é certa. O ceifeiro voltará, e voltará com abundância de alegria. Ele trará a sua recompensa. Deus está dizendo: ei, tudo aquilo que você semear, eu vou retribuir. Ei, você não está semeando em lugar, parece que o lugar é seco, parece que o lugar é duro, mas Deus está dizendo: ei, quem traz a colheita, o dono sou eu. O dono da terra sou eu. O dono da terra sou eu. O dono da terra sou eu. Aleluia. O dono da terra sou eu. Oh glória, e nós sabemos que a semente, todo cristão sabe que Mateus capítulo 13, versículo 1 vai falar da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Então hoje, nesta noite, Deus manda te dizer: fique com a palavra. Não olhe para o cenário, não olhe para a circunstância. Olha para o passado e lembra o que Deus fez na tua vida. Mas se hoje você não está vivendo algo, não está vivendo do jeito que quer, Deus está dizendo: então é tempo de você clamar, para que eu volte a encher a tua vida com a minha presença. É tempo de você se humilhar, porque eu quero encher esta igreja. Oh glória. A dificuldade não é para você desanimar. Deus manda dizer para você: não é para você desanimar, não é para ninguém aqui desta igreja desanimar. É tempo de a gente clamar. Não é desânimo, é clamar. E não é desânimo, é semear. Não é desânimo, é clamar. Não é desânimo, é semear. Por quê? Porque a colheita é certa. A colheita é certa. A resposta vem. A resposta vem. Ei, é semeando, é andando, é caminhando. Tá seco, tá duro, caminha, porque você vai voltar com alegria. O teu esposo vai estar na presença de Deus, o teu filho vai estar na presença de Deus, a tua família vai servir a casa do Senhor, e você vai ter abundância de alegria. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Decida hoje: eu não vou desanimar, eu vou seguir em frente. Eu vou continuar semeando. Eu vou continuar clamando, que eu quero vida. Aleluia, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a cada um. O Brendo que veio hoje, oh glória, varão, aleluia. A mãe trouxe hoje pelo pescoço, falou: vamos embora. Isso mesmo, glória a Deus, amém, irmãos? Que bênção, que bênção. Fico feliz pela presença dos irmãos. Irmãos, amanhã nós vamos ter o último dia do propósito, 12 dias de jejum e consagração às 9 da manhã. Jejum até meio-dia, e a consagração é até às 10, tá bom? E no domingo, pela manhã, nós vamos ter reunião, tá? Reunião com os obreiros e todo mundo que faz parte do departamento, que canta nas irmãs, na mocidade. Não é domingo. É porque eu tinha errado, falei dia 26. Eu coloquei no grupo hoje. Coloquei de manhã, falei, porque eu tinha que escolher o dia que a pastora está de folga. Para quê? Para que ela participe da reunião, né? Então ela vai estar domingo agora. Então às 9 da manhã, venha todos, não faltem, todos que participam de departamento, tarde da bênção, todo mundo. Venha, porque nós não precisamos fazer a reunião, a primeira do ano, né? E nós vamos fazer sempre, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente faz a reunião para alinhar as coisas, tá? Que nós vamos começar também o propósito da Casa de Paz, né? Para a gente estar indo para os lares, para a gente estar pregando a palavra, semeando a palavra de Deus. E vamos, irmãos, trabalhar esse ano, porque eu quero chegar no fim do ano e a gente ter batizado umas 20 vidas para Jesus. Tá, irmão? Não é gente de outra igreja vindo, não. Porque gente de outra igreja vindo para cá, isso aí não é crescimento, irmão. É só migração. Crescimento é tirar as pessoas e batizar. Isso você está tirando do mundo. Isso é avivamento. É?
Porque senão, irmãos, acaba aqui, racha igreja, vai, abre outra igreja, e aí vai indo. E aí o que acontece? Os crentes só ficam migrando. Sai daqui, vai para lá, e não tem crescimento. Agora, crescimento é quando a gente está tirando do mundo. Aquele cabra lá ruim que veio para cá, se batizou. E isso é avivamento, tá bom? Glória a Deus. Se coloca sobre os pés, vamos orar. Agradecer a Deus. Glória a Deus. Passou só 8 minutinhos. Tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por essa noite. Tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Que os que semeiam com lágrimas, eles vão voltar com alegria. Espírito Santo, nos leve em paz para os nossos lares. E que teu Espírito Santo continue falando, Senhor, ao coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam? Dizendo amém. E não esquecendo, né?